texto é um pouco longo, tá? Tá. Mas é para você ver o que é a falta de proporção. Falta? De proporção. De proporção. Minha esposa, Caio, participa de um ministério onde eu também participo. Lá tem um sistema bem organizado de células, com hierarquias, onde você vai evoluindo. O apacentador tem um nível mais baixo. À medida que vai mostrando o serviço, vai sendo promovido. Aí o coordenador cuida dos apacentadores. O supervisor cuida dos coordenadores. O pastor de base cuida dos supervisores. E o pastor cuida dos pastores de base. Ufa, né, Caio? Ufa. O problema é o tem que, entre aspas. Tem que ser um líder, tem que buscar a promoção, etc. Além disso... É uma meritocracia ministerial. Exatamente, Caio. É uma coisa fantástica. Além disso, isso é uma empresa, cara. É, claro. Claro, isso aqui eu acho que a Fiat não é tão assim. Não. Além disso, existe o discipulado, onde o líder do grupo tem que ter um membro para todos do grupo, para tratá-los individualmente. Ok, é o sistema deles. O grande problema, aí ele vem na questão que ele quer te relatar. O grande problema é que, por minha esposa ser coordenadora, acaba que ela tem todos os dias da semana ocupados Você já pensou? com os compromissos da igreja. Sábado e domingo também, saindo de manhã cedo para trabalhar e já emendando Meu Deus. os compromissos. É um inferno, vou te dizer. É ruim demais. É ruim demais. Vou te dizer. Eu acho que nenhuma tchutequinha você tá dando, né, brother? Nenhuma tchutequinha. Nenhuma revirada de zóio você tá conseguindo. Vamos ver. Você chegou a ter filho? Tá criando, ele tá criando. É. A guarda ficou toda pra ele. É igual um amigo meu falou, fiquei casado 8 anos com a mulher, 3 meninos. Quando eu tava quase comendo ela, separou de mim. Criei os 3 que ela fez enquanto isso. 3 filhos com a mulher. Quando ela tá quase, ela separou. Eu falei, putz. Vamos lá. Aí ele conta isso aqui, ó. Não tá falando dessa parte, mas aqui, ó. Acaba que eu me tornei um pai solteiro. Um pai solteiro, porque o cara perdeu, né, mano? Pai solteiro e celibatário. Meu Deus. Eu tenho que, além de trabalhar, executar todos os afazeres domésticos e cuidar da minha filhinha de 3 anos que reclama por sentir falta da mãe. Enquanto isto, a mãe está servindo a obra de Deus. É o que ela vai dizer. Eu sigo os afazeres da igreja, mas dentro dos limites que não interfiram nas outras áreas da minha vida, organizando as responsabilidades. E ele ainda tem mais um monte de serviços dele próprio lá? Tem. Ele arruma a casa, cuida da filha, faz o trampinho dele na igreja e ainda trabalha. Ô, moleque, que correria, hein? Tu tá mais cansado que escravo de faraó, né? A gente tem que dizer pra você, deixa meu povo ir. Vou te dizer, é muita escravidão. Tá enrolado pra você. Deixa meu povo ir. Vamos lá, escravos de Jó jogavam caxangá. Exatamente. Jesus virou pra você e falou, pega, tome a tua cruz e me siga. Você olhou, tinha 70 cruzes. Você fala, Jesus, me ajuda. Essa fala sua me quebra. Não. Pega a sua cruz e siga, você olhou, tinha uma gambiarra com todas as cruzes do cemitério da sua congregação. Exatamente, você olhou e falou, Jesus! Que mandamento! Ai, meu amigo, vou te dizer que inferno, isso aí ia ser pelo amor de Deus, um estivador da religião, né? Deus do céu, eu com a mulher dessa, nem se ela for muito gostosa. Não dá pra que você não vai saber, não vou usar. Não vai saber se ela é. Não vai chegar lá, vai ter que passar por tanto pastor, tanto obreiro, tanta hierarquia para conseguir alcançá-la. Nossa Senhora.
Uma mulher dessa cai igual piscina. Uhum. O trabalho de manutenção é enorme pelo tempo que você fica dentro dela. Vale a pena não. Não vale a pena. É muito problema. A manutenção dela é muito pesada. É muito pesada. Vamos lá então. Eu sigo os afazeres da igreja, dentro dos limites que não interfiram nas outras áreas da minha vida, organizando as responsabilidades. Quando questiono, aí ele vai falar para ela. Quando questiono minha esposa, ela se mantém firme neste propósito dela, dizendo que o reino é a prioridade acima de tudo. Reino de Deus. E que segue essa vida de solteira e obreira. Que o reino é a prioridade acima de tudo, e segue essa vida de solteira e obreira valorosa. Ele bota entre aspas. Poderosa. Todas as conversas que tentei ter com ela foram em vão, porque ela não está aberta. E agora, Caio, o que eu faço? E ele já declarou aqui, nas entrelinhas, ela não está aberta. É com você, Caio Fábio. Eu não acho que ele está numa situação horrorosa. É triste, né? Horrível. Meu Deus. Horrível mesmo, é uma das situações mais difíceis. É quando a mulher do cara fica amaziada com o processo religioso e com os entes do processo religioso. Porque é um amaziamento, é a psicologia do amaziamento, da amante, do amante. É aquela coisa cega, desenfreada, fanatizada e que mistura muitos elementos. Mistura uma ideia de Deus que ela tem, que ganha em Jesus uma determinada concreção, só que ela imagina Jesus não como você me vê falando dele aqui. Ela imagina o Cristo do lugar, o Jesus daquela, feita a imagem e semelhança daquele lugar. Geralmente esse Jesus parece com o líder maior do lugar, de modo que Deus, Jesus e o líder se fundem psicologicamente, o líder vai se tornando o representante, de modo que toda paixão por Jesus acaba sendo paixão pelo líder. Paixão não precisa ser necessariamente algo que carregue, nesse caso, elemento erótico. Às vezes o elemento erótico está na base daquela pulsão, mas a pessoa mesma não admite que haja essa pulsão ali também no processo. E a mesma paixão se dilui para o sistema, porque quanto mais próxima ela esteja do pastor principal ou das figuras principais, ela vai sempre se dedicar numa admiração maior a no mínimo duas pessoas. Aquela que esteja imediatamente acima dela e ao pastor principal. E se ela for tipo alguém que tem acesso direto a ele, aí a paixão volta-se direta e explicitamente para essa pessoa e para o conjunto da obra, de modo que é muito difícil você ajudar uma pessoa que esteja nesse estado de apaixonamento, de inflamento, que esteja vivendo esse enfatuamento apaixonado, que é o que ela está vivendo. Que, é claro, você vai falar, ela vai dizer que ela está apaixonada por Deus, mas ela está apaixonada por ela mesma nesse processo. Ela está apaixonada pela importância dela nesse processo, pelos louvores que ela recebe nesse processo. Ela sente um tesão que ela nunca sentiu na vida, em relação aos estímulos que ela recebe dentro desse processo. De modo que é como quem tem uma esposa numa relação bígama. Foi a isso que Paulo comparou em 1 Coríntios 7, quando ele disse que se alguém quiser casar e servir a Cristo, vai ter que saber que qualquer que seja o serviço a Cristo fora do casamento, porque eu sirvo a Deus no meu casamento, na minha família, em todo lugar, mas qualquer outro serviço
público, ministerial na história vai ter que ficar reduzido, porque a prioridade do serviço a Cristo é servir a Cristo na minha família. Os homens nas suas mulheres, as mulheres nos seus maridos e nos seus filhos. Esse é o ensino, por exemplo, de Efésios capítulo 5, de Colossenses capítulo 3, é o ensino de 1 Coríntios capítulo 7. Paulo diz, a pessoa está dividida se for casada, não tem o direito de dizer vou me entregar integralmente ao serviço ministerial de Deus na história. Não, se fizer isso está pecando, sua mulher está pecando contra o Evangelho, pecando contra as prioridades do Evangelho, pecando contra a verdadeira igreja dela, que é você e os filhos de vocês, pecando contra a casa dela, porque ela colocou em primeiro lugar algo que não figura nas prioridades do reino de Deus. Só que o que eu estou dizendo, ela não vai entender nunca. Ela está cega, apaixonada, é uma loucura. Você não tem ninguém que possa lhe dar a garantia de que você mudará a cabeça da sua mulher. Na realidade, você não sabe nem qual o nível do envolvimento dela no processo inteiro. Meu Deus. Porque você avalia pelo seu, e o seu, por mais doado que você seja, você tem a consciência do que deva ser um limite mínimo para isso aí. Mas ela não. E só Deus sabe os níveis de paixão que a alimentam nesse processo. Então, querido, eu sugiro que você, em sabendo disso, ore, ela não está aberta, você ora, você viva o Evangelho para você com as suas filhinhas e se coloque em oração diante de Deus. Tipo, eu vou ficar colocado diante de Deus em oração até o final deste ano a respeito disso. Vou viver o melhor do Evangelho na minha casa, com as minhas filhas, vou promover o melhor ambiente e vou colocar diante de Deus essa situação, diante de Deus. E peço ao Senhor que esclareça e nos salve dessa escravidão. Se ela não nos ama, não ama a família o suficiente para priorizar a realidade de que ela é mãe e esposa, se para ela a prioridade é o que ela faz, é esse casamento ministerial, pastoral, com os movimentos da igreja, então que ela se dedique a isso e nos libere, nos deixe em paz. Porque o que vai acontecer, você sabe, com o passar do tempo você vive mais um ano assim, ou mais 2 anos assim, você não vai aguentar. Pode ser que ela esteja tão tomada de fixação erótico-ministerial, onde ela está, que não vai acontecer nada sexual com ela, porque ela se satisfaz com a eroticidade dessa fama ministerial que ela vai adquirindo. Mas você que está na sangria, no dreno, em casa, daqui a 1 ano, 2, pode correr o risco de se apaixonar por alguém, de numa carência enorme, começar a olhar para uma pessoa e se enternecer e receber ternura de volta. Aí daqui a pouco ele é que sai dessa história como o traidor, o adúltero, o negligente, o que deixou a família, quando eu, você, o diabo e o Senhor eterno sabemos que, de acordo com a sua narrativa, não é nada disso e não é isso que você quer. Então, coloque diante de Deus e ore e vá me alimentando aqui no curso dos próximos meses para eu saber o que está acontecendo. Beijo para você, meu filho. Fica calmo, no Senhor. Vamos lá. Pesado, né? Pesado. Imagina, a tua mulher o dia inteiro na igreja. Não, eu conheci, Braulio, centenas de casais assim. Na década de 60 era normal. Década de 70 era normal. Mulheres que se apaixonavam pelo ministério e às vezes tinham uma certa paixão pelo pastor, uma paixão sublimada, uma paixão transcendida. Mas estava lá.
Então o modo como essa dedicação acontecia era através das coisas do ministério. Aí você via às vezes aquela poligamia afetiva para com o pastor se manifestando em 15 mulheres, cada uma agarrada a um osso ministerial, brigando até entre elas, porque daquela parte elas cuidavam, tudo para agradar o pastor, tudo para agradar o pastor. Meu Deus do céu. Durante 20 anos eu vi isso, eu vi os maridos irem ficando pequenininhos na igreja. E quanto mais pentecostal é a igreja, mais chance isso tem de acontecer. Acontece também em igreja batista, metodista, presbiteriana, não sei o que e tal. Mas nas pentecostais, como a ênfase é toda no carisma e na personalidade, então esse tipo de fenômeno se expande com muito mais facilidade. Sei. E o divórcio é inevitável aí? Acontece a incidência de divórcio em casos assim, que você acompanhou também, é alta? Antigamente não tinha divórcio. O que acontecia depois de um tempo é que o marido ia ficando cada vez mais distante para compensar o engajamento da esposa, o marido vai se distanciando, depois de um tempo ele acaba se apaixonando por alguém. Naquele tempo não tinha divórcio, era um desquite. Aí a mulher começava a pedir oração na igreja, porque o marido tinha seguido a Satanás, porque ela está de 4 de joelhos na igreja, de manhã cedo, a manhã inteira, a tarde inteira ela vai para grupos de oração e toda noite envolvida. Aí o cara, depois de 15 anos, antigamente as pessoas eram mais resistentes e mais pacientes. 15 anos. Depois de 15 anos o cara se apaixonava por alguém. Hoje é 1 ano e meio, 2, o sujeito não aguenta mais. Hoje é mais rápido. Muito mais rápido. Aí os maridos viravam os diabos e elas as santas. De aqui e ali você tinha um caso de alguém com algum pastor, que normalmente era abafado. Tinha casos que o pastor pegava, né? Tinha, e as pessoas eram menos espetaculosas, menos barraqueiras. Sim, no passado. menos barraqueiras. Então, às vezes, você ficava sabendo, porque eu ficava, por exemplo, porque quando eu era, antes de eu me converter, às vezes eu ficava sabendo que a pessoa ia conversar com meu pai, e eu não vivia em casa, mas só de passar ao lado eu já sentia qual era o clima do que estava rolando. Meu pai não falava nada, mas eu sentia. Logo depois, no início da década de 90, eu comecei a ser procurado, década de 70, desculpa, no iniciozinho logo eu comecei a ser procurado para atender. E ouvir esses relatos? Ouvia os relatos, eles só cresceram. Esse é um perfil que diminuiu no todo. Antigamente era enorme a situação, hoje é bem menor. Mas ainda tem esse tipo de dedicação apaixonada. Olha aí. É um lar um casamento paralelo, praticamente. E aí? Vamos? Ô Caio, onde eu encontro Deus de verdade sem ter que ir nessas igrejas que pregam falsidades? O único lugar onde Deus é encontrável, que é no coração. Nunca conheci outro lugar onde a gente encontre Deus, a não ser aqui em nós mesmos. Jesus disse que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em nós mesmos, não é em lugares. Como se diz no profeta, os céus dos céus não podem contê-lo. Ele, todavia, habita com o quebrantado e com o contrito de coração. Esse sempre foi e será o único lugar aonde se pode encontrar a Deus, é o único ambiente no qual se pode cultuar a Deus. O coração é o único lugar que existe verdadeiramente para Deus no mundo. No mundo dos homens, o meu ponto de contato com Deus é o meu coração, assim como o meu ponto de contato com qualquer outro ser humano é o meu coração, assim como o meu ponto de contato com o universo é o meu coração. Tudo que eu toco na existência, eu toco com o coração.
E tudo que na existência me toque, a fim de me produzir bem, me tocará antes o coração. É do coração que procedem as fontes da vida, que procedem todas as coisas. Ele habita com o quebrantado e com o contrito de coração. O que passar disso já é religião. O que passar disso é papo furado, o que passar disso já é esquema. O que passa disso já carrega agenda oculta, o que passa disso já tem suas pautas não reveladas, o que passar disso já carrega interesses não confessados. Vem IVTV, o canal é você.